Grigori Rasputin. Um nome que evoca mistério, controvérsia e um senso de inquietação que persiste há mais de um século. Quem foi esse homem que emergiu das profundezas da Sibéria para se tornar o centro de rumores sombrios e intrigas palacianas? Um camponês? Um místico? Um manipulador inescrupuloso? Ou talvez algo mais? Com a promessa de curar o herdeiro do trono russo, Rasputin ganhou a confiança da czarina e se tornou uma figura indispensável à família Romanov. Mas sua presença nos corredores do poder gerou temores e ódio, transformando-o em um alvo de conspirações mortais. Disse que ele possuía poderes sobrenaturais, que controlava a corte imperial e que seu destino estava ligado ao fim de uma dinastia inteira. Sua vida e morte foram envoltas em segredos, e os detalhes de sua influência continuam a dividir historiadores e alimentar lendas até hoje. Neste vídeo, convidamos você a mergulhar em uma investigação sobre a vida do homem chamado de o Monge Louco. Explore os rumores, desvenda os enigmas e descubra o que é fato, o que é mito e o que permanece perdido nas sombras do passado. Antes de mergulharmos nos segredos sombrios de Rasputin, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos mistérios históricos. E se você já faz parte da nossa comunidade, deixe um comentário dizendo qual personagem histórico você gostaria que explorássemos a seguir. Agora, prepare-se para uma jornada que vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre o passado. Em 1869, no coração da vastidão russa, nasceu um homem que mudaria para sempre a história de sua nação. Mas como um simples camponês da Sibéria, sem recursos ou títulos, foi possível para Grigori Rasputin se infiltrar nas esferas mais altas do poder imperial, e o que realmente o tornou tão indispensável para a czarina Alexandra e, por extensão, para toda a Rússia. Vamos voltar no tempo, às raízes de sua vida e explorar os primeiros mistérios que cercam este personagem. Nascido na aldeia de Pokrovskoye, Grigori Yefimovich Rasputin cresceu em um ambiente simples e rural, longe das cortes elegantes de São Petersburgo. Seus pais, camponeses humildes, jamais imaginariam que seu filho se tornaria uma figura tão controversa e envolta em lendas. Mas, ainda jovem, Rasputin começou a mostrar uma peculiaridade que o diferenciava: uma busca incessante por algo além da vida cotidiana. Não apenas uma devoção religiosa comum, mas uma experiência espiritual intensa, que o levou a abandonar sua família e se juntar a um grupo de místicos conhecidos como os Klist. A seita dos Klist era conhecida por práticas radicais e incomuns. Rejeitavam a ortodoxia da Igreja Russa, buscando uma conexão direta com o divino por meio da dor e do sofrimento. Rasputin, já um homem de forte presença, mergulhou nessas práticas, acreditando que a salvação era alcançada através de uma experiência direta com Deus, longe das convenções tradicionais. Mas o que realmente aconteceu nas montanhas da Sibéria? Rasputin passou por rituais secretos que até hoje são rodeados de especulações. Teria ele adquirido algum poder oculto? Uma capacidade de cura sobrenatural? Ou sua jornada espiritual foi uma fachada para algo mais sombrio? O que se sabe é que, após anos de peregrinação, Rasputin emergiu com uma reputação crescente como curandeiro, com dons que pareciam transcender a medicina convencional. Sua habilidade em aliviar os sofrimentos de quem o procurava, muitas vezes de maneira misteriosa, começou a atrair a atenção. Mas não foi apenas sua habilidade em curar o que o tornaria famoso. Foram as histórias que começaram a surgir sobre ele.
Em 1905, Rasputin chegou à capital, São Petersburgo. Por trás de seu manto de místico e curandeiro, circulavam rumores sobre suas ligações com o misticismo e o comportamento excêntrico. Era uma época de crescente turbulência na Rússia, e a corte dos Romanov estava no centro de uma crise. A czarina Alexandra Fyodorovna, esposa do czar Nicolau II, estava desesperada para encontrar alguém que pudesse ajudar seu filho, o czarevich Alexei, que sofria de hemofilia, uma doença sanguínea rara e fatal. Nada parecia aliviar a dor do jovem príncipe, até que, milagrosamente, Rasputin apareceu. Mas como explicar o que aconteceu a partir daí? A história oficial diz que Rasputin curou Alexei de maneira impressionante, ganhando assim a confiança de Alexandra. Mas muitos se perguntam: seria esse poder uma simples habilidade de cura ou há algo mais por trás disso? Alguns afirmam que Rasputin possuía uma influência quase hipnótica sobre a czarina, algo que ia além de sua capacidade de aliviar os sintomas da doença de Alexei. Teria ele manipulado emocionalmente a família real, usando suas crenças espirituais e uma habilidade quase sobrenatural para ganhar seu lugar na corte? E foi justamente nessa ascensão misteriosa que Rasputin se tornou uma figura central na corte imperial russa, algo inimaginável para um homem de origens tão humildes. Como ele, um simples camponês, foi capaz de conquistar tamanha influência em uma monarquia tradicionalista, conhecida por seu distanciamento da plebe. À medida que a confiança da czarina nele aumentava, outros na corte começavam a questionar sua verdadeira natureza. E é aqui que a história de Rasputin começa a se entrelaçar com um mistério. O que ele realmente queria? O que ele realmente fazia enquanto estava no palácio? E quais segredos, ainda não revelados, ele guardava? No próximo ato, exploraremos como Rasputin passou de um simples curandeiro para uma figura-chave na política russa, com suas ações moldando o destino de uma nação à beira do colapso. Mas antes, é preciso perguntar: o que realmente estava acontecendo nas sombras da corte dos Romanov? Rasputin era um curandeiro divino ou um mestre da manipulação? O que nos leva a questionar: o que é realmente verdadeiro sobre este homem e suas origens? Ao adentrarmos o palco da corte dos Romanov, o enigma de Rasputin se torna ainda mais profundo. Como alguém que começou sua jornada como um simples camponês, ele não só ganhou a confiança da czarina Alexandra, mas se tornou, de fato, uma figura central no círculo mais íntimo do poder russo. Mas o que ele realmente queria? O que o motivava? Estava apenas tentando curar o czarevich Alexei, ou havia algo mais sombrio em jogo? E como ele, um homem sem educação formal e com um passado misterioso, conseguiu conquistar tamanha influência sobre a família real? Rasputin não era apenas um curandeiro. Ele se transformou numa figura religiosa de grande importância para Alexandra, uma mulher em profunda angústia, que via nele uma espécie de Messias, alguém capaz de aliviar a dor de seu filho. Mas à medida que sua presença na corte se solidificava, novos rumores começaram a circular. Alguns falavam de uma relação excessivamente próxima com a czarina, outros questionavam suas intenções e ações, e não demorou para que sua fama se espalhasse, mas não da maneira que ele desejava. A corte imperial, por sua vez, não ficou indiferente à presença do camponês místico. Muitos viram em Rasputin uma ameaça à ordem estabelecida. A ideia de um homem comum, sem qualquer vínculo com a nobreza, influenciando as decisões da família real, era difícil de aceitar, especialmente para aqueles que viam sua ascensão
como uma afronta ao sistema aristocrático da Rússia. Rasputin, com seu olhar penetrante e comportamento excêntrico, tornava-se o alvo de uma grande desconfiança. Mas o que mais incomodava a corte não eram apenas as suas origens humildes, mas as histórias obscuras que circulavam sobre sua vida pessoal. Nos corredores do palácio, muitos começaram a sussurrar sobre os excessos de Rasputin, sua relação com as mulheres, seu comportamento libertino e sua aparente falta de moralidade. Seria esse o homem em quem a czarina confiava cegamente para curar seu filho e governar o império, mesmo que nos bastidores sua vida pessoal estivesse envolta em escândalos? Porém, o que mais intrigava não eram apenas esses comportamentos. Alguns começaram a perceber algo muito mais insidioso em sua presença. As pessoas que entravam em contato com Rasputin relatavam um efeito quase hipnótico sobre elas. Ele parecia ser capaz de influenciar e manipular as emoções e decisões de quem estava ao seu redor. Mas será que ele estava manipulando a czarina de forma deliberada? Ou poderia ele realmente ter algo mais, algo sobrenatural, que o conectava de maneira única com o destino da família Romanov? Em momentos de crise, Rasputin se tornava ainda mais poderoso. Durante a Primeira Guerra Mundial, enquanto o czar Nicolau II estava fora liderando as tropas russas, a czarina assumiu a regência do império. Nesse período, Rasputin se tornou um conselheiro de grande influência nas decisões políticas, especialmente quando se tratava de nomeações para altos cargos no governo. Muitos o viam como alguém que estava literalmente puxando as cordas nos bastidores do poder. E, à medida que sua influência se expandia, a frustração e o ressentimento da nobreza também cresciam. Foi neste momento que começaram a surgir as conspirações contra ele. Seus inimigos se multiplicavam e sua vida estava em risco. Mas o que mais intrigava era a questão do seu poder sobre as pessoas. Rasputin, que muitos consideravam um charlatão, possuía uma habilidade quase mágica de manipular a czarina e outras figuras importantes. Mas isso era apenas uma questão de carisma e manipulação psicológica, ou havia algo mais, algo desconhecido e inexplicável, que tornava Rasputin uma figura tão irresistível? Enquanto isso, na Rússia, as tensões sociais e políticas aumentavam, e o descontentamento com o regime dos Romanov crescia. A popularidade de Rasputin estava em declínio, mas ele continuava a ser uma figura de importância inegável dentro da corte. Seu poder parecia invulnerável. No entanto, os primeiros sinais de seu declínio já estavam se formando. Quando a Revolução Russa começava a tomar forma, a figura de Rasputin começava a se tornar mais visível para os inimigos do regime. O que parecia ser um enigma insondável era, na verdade, apenas uma parte de uma teia mais complexa de intrigas e conspirações. E, no centro disso tudo, estava Rasputin. Mas o que ele realmente queria? O que ele estava fazendo enquanto seus inimigos se aproximavam e sua vida pendia por um fio? À medida que a Rússia mergulhava mais profundamente na Revolução e o Império dos Romanov se desintegrava, a presença de Rasputin na corte se tornava cada vez mais controversa. Ele já não era apenas um curandeiro misterioso, mas um símbolo de tudo o que estava errado com o regime. Enquanto a czarina Alexandra e o czar Nicolau II se viam cada vez mais isolados, Rasputin tornou-se o alvo de um crescente movimento de hostilidade. Não apenas de fora, mas de dentro da própria família imperial. Em 1916, o peso das conspirações e do ressentimento atingiu seu auge. Rasputin, uma figura essencial para Alexandra, estava prestes a encontrar seu fim
de forma dramática e, como sempre, envolta em mistério. Seus inimigos, entre eles membros da alta nobreza, não podiam mais tolerar sua influência sobre a czarina, o que parecia ser a última gota para aqueles que viam no monge uma ameaça à estabilidade da monarquia. A trama para assassinar Rasputin foi arquitetada por alguns dos mais poderosos aristocratas da Rússia. O príncipe Félix Yusupov, o conde Dmitri Pavlovich e outros nobres se uniram em uma conspiração para acabar com a vida de Rasputin. O plano foi meticulosamente organizado. Eles convidaram Rasputin para a casa de Yusupov, onde o esperava uma armadilha. A primeira tentativa de assassinato foi quase inexplicável. Rasputin foi envenenado com cianeto, mas, para surpresa de seus algozes, ele não morreu imediatamente. Os relatos de Yusupov e outros conspiradores afirmam que, após ingerir o veneno, Rasputin parecia apenas se sentir levemente mal, mas continuava a conversar, até mesmo pedindo mais comida e bebidas. Era como se ele fosse imune ao veneno. O que aconteceu em seguida é uma parte que permanece envolta em mistério. Disse que Rasputin começou a caminhar em direção à porta, aparentemente em boa saúde, mesmo após o envenenamento. Assustados e frustrados, os conspiradores dispararam contra ele, acertando-o em várias partes do corpo. Mas a história não termina aqui. Alguns dizem que Rasputin, ainda com vida, tentou escapar, sendo baleado mais uma vez. A ideia de que ele, mesmo após todo esse sofrimento, teria caminhado até a porta, tentando fugir, alimenta o mito de que Rasputin possuía alguma força sobrenatural ou resistência incomum. E há um detalhe, um fato que faz essa história ainda mais fascinante. Muitos acreditam que Rasputin, antes de morrer, já havia feito uma previsão sobre seu próprio destino. Em um dos relatos mais misteriosos de sua vida, ele teria dito a Alexandra que se ele fosse morto por qualquer um dos nobres da corte, a família Romanov não sobreviveria muito tempo após sua morte. Rasputin teria afirmado que, se ele fosse assassinado, a dinastia dos Romanov cairia em um curto espaço de tempo. Para muitos, essa previsão soa como uma maldição. E como sabemos, a execução de Rasputin foi seguida por poucos meses pela queda dos Romanov e a Revolução Russa. A ideia de que ele teria antecipado a queda da monarquia russa, como se tivesse uma visão sobrenatural de seu fim, aumentou ainda mais o misticismo ao redor de sua figura. Foi como se a sua morte, ao mesmo tempo trágica e profética, fosse um prenúncio inevitável. Finalmente, Rasputin sucumbiu aos ferimentos, mas o mistério sobre sua morte perdura. Será que ele estava realmente invulnerável, como muitos acreditavam? Ou o assassinato foi apenas mais um capítulo em sua história cheia de ambiguidades? O fato de que Rasputin tenha sobrevivido a tantas tentativas de assassinato levanta mais questões sobre sua verdadeira natureza. Ele era um homem comum ou algo mais? Sua morte, no entanto, não significou o fim do mistério. O que veio depois de sua morte só reforçou o caráter lendário de sua vida. Imediatamente após sua morte, surgiram mais rumores. O corpo de Rasputin foi examinado e se alegou que ele não morreu instantaneamente, mas sim lentamente. Foi dito que sua morte não foi tão simples como parecia, com teorias até afirmando que ele foi envenenado e depois baleado, mas ainda assim tentou escapar. A falta de clareza sobre os detalhes exatos de sua morte só adicionou combustível à ideia de que Rasputin não era um homem comum, mas alguém com uma conexão inexplicável com o além. Após sua morte, Rasputin continuou a ser um símbolo de mistério e fascínio. Ele se tornou uma lenda, um personagem central nos rumores que ainda circulam sobre a Rússia pré-revolucionária e os Romanov. Sua figura se manteve no imaginário popular como alguém que possuía poderes sobrenaturais,
Um homem capaz de manipular pessoas com um simples olhar, de curar doenças com suas mãos e até de sobreviver a uma morte violenta e inexplicável. E assim, o legado de Rasputin permanece. Uma história de mistério, poder e manipulação, que talvez nunca seja totalmente desvendada. O que sabemos é que, de alguma forma, ele se tornou uma lenda, uma figura que até hoje intriga aqueles que buscam respostas. O que se passou nas sombras da corte imperial russa? O que Rasputin realmente representava? E o que podemos aprender com essa história enigmática que ainda reverbera em nosso imaginário? A vida e a morte de Grigori Rasputin continuam a fascinar e a gerar debates, mais de um século após sua morte. Em sua jornada, Rasputin foi mais do que apenas um homem. Ele foi uma figura que encarnava as contradições e os mistérios de sua época. Um camponês analfabeto que se elevou ao status de conselheiro imperial. Um curandeiro espiritual que se tornou um símbolo de corrupção e decadência. E, acima de tudo, uma figura que se cercava de uma aura de misticismo e poder sobrenatural. Seus supostos dons de cura e sua habilidade de manipular aqueles ao seu redor são apenas o começo de sua história enigmática. Rasputin também se tornou um mártir para alguns e um vilão para outros. E, apesar de sua morte violenta, sua presença jamais desapareceu. A profecia que fez sobre a queda dos Romanov, que se seguiu pouco tempo após sua morte, adicionou um caráter profético à sua figura, alimentando a crença de que ele tinha um conhecimento oculto ou uma conexão sobrenatural com o destino da Rússia imperial. Mas, como em toda boa história de mistério, as perguntas permanecem. Quem era realmente Rasputin? O que ele sabia sobre o futuro? Qual foi o real impacto de sua influência na corte dos Romanov e na Revolução Russa? Sua morte, repleta de reviravoltas e sem respostas definitivas, só reforçou o fascínio por sua figura. Talvez nunca saibamos a verdade completa, mas é justamente o mistério em torno de sua vida e morte que mantém Rasputin vivo na memória coletiva. E então surge um detalhe ainda mais macabro e bizarro que apenas alimenta a lenda. O boato de que, após sua morte, seu pênis foi cortado e preservado, uma relíquia macabra que, segundo relatos, teria sido exibida em museus. Esse detalhe, embora cercado de controvérsias e incertezas, só aumenta o misticismo que sempre envolveu sua figura. Uma história que mistura o sobrenatural, a corrupção e o grotesco. A verdade sobre o destino de tal objeto permanece um mistério, mas, como tudo em torno de Rasputin, continua a ser alimentada por histórias fantásticas e imagens surreais. Rasputin não era apenas um homem de carne e osso. Ele se tornou uma lenda, uma história que vai além dos fatos históricos. Sua existência continua a ser um quebra-cabeça para historiadores, jornalistas e para todos os que tentam compreender os limites entre a realidade e o misticismo. No fim, talvez o maior legado de Rasputin seja justamente esse. Ele nos deixou mais perguntas do que respostas. E enquanto houver interesse pela história da Rússia, pelo oculto e pelas forças misteriosas que podem ter moldado o destino de uma nação, o nome de Rasputin continuará a ecoar como uma sombra indomável do passado. Se você gostou de desvendar os mistérios de Rasputin, não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com quem também ama histórias sombrias e intrigantes. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar nossas próximas investigações. E claro, deixe nos comentários. Você acha que Rasputin era um santo, um charlatão ou algo mais sombrio? Até o próximo vídeo, onde exploraremos outro capítulo fascinante da história.